hoje, né, na casa de Juscelino, com um dos grandes amigos de Juscelino, né, Serafim Jardim, que vai nos falar um pouco sobre quem foi Juscelino, né, a sua história, a sua convivência com o JK, a importância de JK para Diamantina, para Minas e para o Brasil, né. Estamos aqui no cenário da casa, né, que é a biblioteca com os livros particulares de Juscelino. E aí nós vamos iniciarmos, né, esse nosso bate-papo, Serafim, com uma pergunta, né? Quem é Serafim? Luciano, Serafim Jardim é um diamantinense. Eu nasci em Diamantina em 11 de agosto de 1935, na rua Gutenberg 159. E cresci, fiquei aqui em Diamantina durante 17 anos. Durante esses 17 anos, teve 1 ano e meio que eu fui para o Colégio São Francisco, em Conceição do Mato Dentro. Lá eu fiquei 1 ano e meio. Mas, em 1952, meu pai foi trabalhar com Juscelino e nós mudamos para Belo Horizonte. Mas eu nunca deixei Diamantina de lado. Logo em 1955, eu vim para Diamantina para fazer o tiro de guerra. E aqui fiquei mais 1 ano. Voltando novamente para Belo Horizonte, aí em 58 eu fui para Brasília. E lá eu fiquei 9 anos, até a volta de Juscelino do exílio de 1967, aonde eu passei a acompanhá-lo. Ele me escolheu entre vários e eu fiquei ao seu lado durante 9 anos. E tem muita história para contar, porque o menino Serafim tinha uma admiração muito grande pelo Juscelino. E toda vez que ele vinha a Diamantina como deputado federal e prefeito de Belo Horizonte, ele nunca deixava de ir na minha casa para visitar os meus pais. E eu sempre abria a porta. Então, naquela época já tinha uma grande admiração pelo JK. Mas foi a partir de 1937, aliás, de 1967, que eu passei a ficar ao seu lado. O JK era de outro planeta, porque era uma pessoa completamente diferente de todos que eu convivi. Ele estava sempre risonho, sempre alegre. Nunca vi o presidente criando gado, brincando, né? Sempre, sempre. Agora, gostava demais de uma seresta, gostava muito de dançar, né? E era uma figura maravilhosa. Essa figura maravilhosa, né? O que podia destacar na sua personalidade? Olha, a personalidade do Juscelino, parece que ele é como Pelé. Pelé foi o grande jogador do mundo, né? Ninguém jogou como Pelé. E o Juscelino também é diferente. Eu não vejo ninguém que chega perto do JK. Ele era impressionante. Ele não admitia, por exemplo, você ia conversar com ele, muitas vezes contando uma piada, ele não gostava de piada, essas anedotas meias quentes, né? Ele não admitia, não fazia, né, questão de você estar ali presente, sempre bem arrumado, o barba a fazer. Hoje todo mundo está com barba, né? É difícil mesmo, até nem sei como é que a Gillette está agindo, né? Porque hoje quase todo mundo está de barba. Mas naquela época ele não admitia em hipótese alguma que o sujeito chegasse lá para estar com ele como governador, presidente da República, tivesse barba para fazer. E ele era uma pessoa que é diferente de todos. Acordava muito cedo. Por exemplo, quando ele, na fazenda em Lusiana, a gente acordava com ele tocando um sino. Ele colocou um sino
na casa, na fazenda, e ele era o primeiro a levantar e bater o sino, todo mundo acordar, né? Então ele era assim, né? Era uma figura maravilhosa. O legado de JK, só o JK já é um legado para Diamantina, porque ele levou o nome de Diamantina para o mundo, porque ele nunca deixou de citar a cidade onde ele nasceu. E naquela época era muito mais difícil do que hoje. Hoje nós temos tudo e muitas vezes não fizemos nada, né? Essa que é a verdade. Porque falta verba, tempo, enfim. Mas o Juscelino, a escola de odontologia, né? A escola de odontologia, ele veio a Diamantina para dar o começo, a primeira aula, e o Hotel Tijuco, o grupo Júlia Kubitschek, né? E aqui ao nosso lado a Praça Niemeyer. E o Juscelino, muitas vezes nós ficávamos hospedados lá no sítio do Leandro, nas Bicas, e muitas vezes às 5 horas da tarde ele gostava de ir lá para cima para o cruzeiro, e de lá muitas vezes ele ficava olhando e falando, eu podia ter feito mais coisas para o Diamantina, mas naquela época era muito mais difícil. Você vê que o Juscelino, como presidente da República, ele mudou o Brasil. Em 5 anos ele transformou 50 anos em 5. E para Diamantina, só o seu nome, né? E o Juscelino de Diamantina já era muito importante, né? E para mim. Vou te contar a história seguinte. Eu estava vindo com ele para Diamantina, eu, Carlos Bonito, César Prates, e virei para ele e falei assim: ô presidente, está saindo um disco de Seresta de Montes Claros, e Diamantina, que é a cidade da Seresta. O senhor faria um disco sobre Seresta e Diamantina? Eu falei: faço sim, Serafim. E eu então, o pessoal da Bemol, eram muitos meus amigos, de seu Chebe, Afrano Chebe, e eu então trouxe eles a Diamantina, fizemos um grupo de seresta lá perto do Clube Acaiaca, para que eles vissem o seresteiro, e levei esses seresteiros para Belo Horizonte para fazer o disco JK em Seresta. E esse disco foi feito e deu uma confusão tremenda uma época, porque depois que o Juscelino já tinha morrido, o jornal Última Hora coloca em manchete um disco que ia ser lançado, onde o Juscelino cantava. E eles então, quando eles disseram que o Juscelino cantava, eles levantaram o Davi Ribeiro para ele e disseram: não, esse é mentira, Juscelino não canta. E aí ficou, Juscelino canta, Juscelino não canta, Juscelino canta, tanto que eu acabei tendo de ir para o Fantástico. Naquela época o Fantástico era ao vivo, você não gravava nada, né? E eu tive de falar no Fantástico e tive de falar a verdade: o Juscelino não canta. Porque o que acontece é o seguinte: o Juscelino simplesmente é aquela voz dele do início. As músicas que vão ouvir agora pertencem ao repertório das serenatas que Diamantina está habituada a ouvir há 200 anos. As cidades velhas que se constituíram
em sementes da civilização mineira, foram durante 2 séculos, pelo isolamento da falta de transporte, o núcleo da velha cultura de nosso estado, aprimorando cada uma um tipo de manifestação artística que as tornaram famosas. Todas as gerações de diamantinenses passearam sua mocidade pelas ruas silenciosas e encantadas de sua cidadezinha, sobretudo à noite, quando, à luz do luar, os violões acompanhavam os bardos primitivos na criação desse gênero de poesia que hoje é uma característica do Velho Tijuco. Uma serenata em Diamantina é mais bela do que uma noite de trovadores em Nápoles. A cidade toda canta, despreocupada, diluindo na beleza dos sons as angústias comuns da vida. Cada dia as serenatas se tornam mais atraentes e agora que o asfalto liga a cidade a todos os pontos do país, veremos se desenvolver um movimento turístico de pessoas que amam acima de tudo a poesia das noites cheias de estrelas embaladas na dolência dos violões que choram. E eu vou contar para você um caso, porque eu estava presente, acompanhei e assisti tudo, né? Em 1971, o primo de Juscelino, o Tuniquim Perpétuo, casava pela segunda vez. Eu tinha ficado viúva e estava casando pela segunda vez. E convidou o Juscelino para ser o padrinho. E o Juscelino era impressionante, ele não faltava aquelas pessoas que ele sempre admirava, gostava. E nós fomos para o casamento, era um sábado de manhã, e o casamento foi ali, perto da rua Gutenberg, onde eu nasci, a casa da noiva. E terminado, era ali perto de umas 11h30, meio-dia, por aí. Nós voltávamos para ir para as Bicas, o sítio do Leandro Costa. E quando nós passamos em frente ao seminário, o Juscelino pediu o Pelúcio, que era o nosso motorista que nos acompanhava, para parar, porque ele queria ver a carteira dele do seminário, onde ele tinha feito um JK com um canivete. Aí nós descemos, não tinha ninguém, Luciano, não tinha ninguém. Nós entramos, né? O que acontece? Foi juntando gente, e de fato ele não viu a carteira, porque essa carteira, o Joãozinho Duarte, que era padre, com medo deles irem lá e quebrarem a carteira, né? Ele então guardou essa carteira, que hoje está no Memorial JK. Essa carteira com o JK a canivete. Mas quando nós estávamos saindo, passava o Milton Nascimento, Fernando Brant, Lô Borges, Márcio Borges, e o Carlos Murilo virou e falou assim: ô Fernando, e nós já tínhamos encontrado com eles na véspera, na Praça do Bonfim, onde o Juscelino tirou foto com o Fernando, com o Márcio, com todos eles. Inclusive, eu já desmenti umas 2 vezes na televisão o Milton Nascimento, porque o Milton Nascimento costuma dizer que o Juscelino não gostava do peixe vivo. E não existe nada disso. Foi foi o seguinte: quando o Milton Nascimento ia cantar, o Juscelino chegou perto do Milton e falou assim pro Milton: canta em homenagem aos padres. Menos o peixe vivo, porque o peixe vivo nós cantava toda hora, né? Toda hora estava cantando o peixe vivo. E o Milton achou que o Juscelino não gostava do peixe vivo. E não tinha nada disso. Sabe o que eles foram cantar? Beco do Mota. E o Dom Sigor, mais os padres, tinha fechado o Beco do Mota há uns 6 meses atrás. E o Juscelino, o artista não tem disso, né? O artista canta mesmo. Tanto que o Fernando Brant, que escrevia uma crônica no estado de Minas, ele coloca e conta essa história. O Juscelino sai dali e vira e fala assim: vamos embora, que eu não sei onde eu ponho minha cabeça. Acabaram com o beco, mas ninguém lá vai morar. Cheio de lembranças vem o povo do fundo escuro nessa clara praça se dissolver. O Juscelino, ele foi deputado federal de 34 a 37, porque em 37
Getúlio fechou o Congresso, ele voltou novamente para Belo Horizonte, e Avenida Silviano Brandão, Avenida Antônio Carlos, Avenida Francisco Sá, Avenida Tereza Cristina, criou o bairro Sion, criou o bairro Cidade Jardim, né? Ampliou o bairro de Lourdes, construiu o Hospital Municipal, que hoje chama Odilon Bertes, e a história da Pampulha, né? Porque a Lago foi desde o tempo do prefeito Tacito Negrão de Lima. E o Juscelino, quando conheceu a Pampulha, o Lago, ele viu que havia possibilidade de ele transformar ali num bairro turístico. E resolveu fazer um concurso para ver como é que iria ser a Pampulha. Mas acontece que esse concurso ele não gostou, porque eles fizeram, na época, ele queria novidade e não apareceu. E ele estava na prefeitura quando o Rodrigo de Belo Franco vai fazer uma visita a ele. Eles eram amigos e o Rodrigo era já diretor do Patrimônio Histórico. E ali ele então contou para o Rodrigo que ele tinha feito o concurso, que tudo tinha... Aí o Rodrigo virou para ele e falou assim: você gostaria de conhecer um arquiteto novo, jovem, mas que está fazendo grandes projetos? E ele está aqui em Belo Horizonte, você gostaria de conhecê-lo? O Juscelino virou para o Rodrigo e falou assim: gostaria de conhecer. E na mesma hora eles vão buscar o Oscar Niemeyer. E o Oscar entra, né, humilde, todo ali com o JK, e o Juscelino pergunta a ele se ele estava disposto a ajudá-lo. E o Oscar Niemeyer disse para ele que sim. Na mesma hora, ele saiu de carro com o Oscar Niemeyer e o Rodrigo, e foram para Pampulha. Lá na Pampulha, ele mostrou para o Oscar Niemeyer o lago, né, dizendo para o Oscar Niemeyer que ele ia reforçar a barragem, que a barragem ia ter mais água, né, e pediu ao Oscar que fizesse um projeto que o levasse. Mas ele virou para o Oscar e disse assim: eu quero isso amanhã cedo. Então o Oscar vai para o hotel, que havia um grande hotel na avenida, na Rua da Bahia, né? E ali ele fica a noite toda fazendo o projeto da Pampulha, o anteprojeto da Pampulha. E o Juscelino, no outro dia, esperando que o Oscar fosse até a prefeitura, recebe um telefonema do Rodrigo dizendo que tinha tanto papel para levar que se o prefeito JK não poderia dar um pulinho. Da mesma hora, o Juscelino foi lá, isso em contato pelo JK, né? Quando ele abre a porta, estava cheio de papel, né? E ele, quando vê o projeto, que foi o primeiro projeto que o Oscar fez, que foi do cassino, ele virou e falou assim: pode começar amanhã. E o Oscar então passou que a Pampulha, inclusive, contado pelo próprio Oscar Niemeyer, é o início de Brasília. Porque ali, hoje tem projetos que você chega lá na Pampulha, parece que é dos nossos dias, né? Impressionante, né? Mas ele então inicia. Então a arquitetura praticamente nasce aí. Assume a presidência da República no dia 31 de janeiro de 1956. E eu tinha 21 anos, veja bem, eu já tinha 21 anos. E ele encontra um Brasil totalmente diferente. Veja bem, existia 800 quilômetros de estrada asfaltada, 6 mil e poucos barris de petróleo ao dia, 6 mil e poucos barris de petróleo. Nós não fabricávamos nada, até linha de costurar nós importávamos. O Brasil era conhecido
Brasil, capital Buenos Aires, e ele mudou tudo isso. Durante os 5 anos dele de governo, ele mudou completamente. Ele deixou mais de 24 mil quilômetros asfaltados, de 800, ele deixou 24 mil, mais de 24 mil quilômetros asfaltados. Nós fomos campeões mundiais de futebol, nós fomos campeões de Wimbledon com Marister Bueno, nós fomos campeões de boxe com Eder Joffre e fomos campeões de basquete vencendo o grande time dos Estados Unidos. Então, nasceu a bossa nova, nasceu o cinema novo. Então, o Brasil era outro. Nós éramos felizes e não sabíamos, né? Então, o Brasil de JK era um Brasil completamente diferente, né? É um Brasil completamente diferente e tudo mudou. Em 1931 ele casou com a Sara. E antes disso ele entrou para ser médico da Polícia Militar. Então, como médico da Polícia Militar, em 1932 ele é convocado para a Revolução de 32. Aí eu costumo dizer, quando eu faço o pessoal que vem na casa contar a história de Juscelino, eu costumo dizer que para falar de Juscelino você fica um dia e uma noite, porque é muita coisa mesmo para contar. E acontece o seguinte, quem colocou Juscelino na política foi Benedito Valadares. E o Juscelino conheceu o Benedito Valadares em Passa Quatro, na Revolução de 32. Então, o Juscelino, em 1932, ele fez grandes operações, inclusive até na cabeça. Soldados que tinham tomado um tiro, e ele fez até, e ficou famoso. E tanto, ele não era médico, ele era cirurgião, não era cirurgião, ele era urologista. Era urologista, né? Mas ele era fora de série, porque o Juscelino, ele queria continuar como médico, porque o Benedito Valadares, ninguém esperava que o Benedito fosse escolhido interventor de Minas, né? Todo mundo punha, inclusive existe, não sei se você lembra disso, e se comenta muito, será o Benedito? Né? Então isso foi na época do Benedito. Será o Benedito? Será o Benedito? E o Benedito acabou sendo o interventor, governador de Minas. E o que ele faz? Ele faz uma amizade grande com o Juscelino, ficou vendo que o JK era um homem inteligente, competente, então ele escolhe o Juscelino para ser o seu chefe de gabinete, que é hoje secretário de governo. E o Juscelino não queria. Diz para ele, não, Benedito, eu não quero. Então é uma história longa, tem vários casos, né? E o Juscelino não queria, ele queria continuar como médico. Mas o Benedito forçou de tal maneira que o Juscelino acabou aceitando. E o Benedito, vendo que o Juscelino tinha jeito para política, colocou ele como candidato a deputado federal, e ele é eleito deputado federal em 1934. Então ele fica de 34 a 67, né? De 34 a 37, né? Porque o Getúlio fecha o Congresso e volta. Mas a amizade dele com o Benedito continuou da mesma forma. Quando chega em 1940, o Benedito nomeia ele prefeito de Belo Horizonte. E aí então começa a vida dele. Assim mesmo, ele como prefeito de Belo Horizonte, ele não deixa a medicina. Ele continua como médico do Hospital Militar, da Santa Casa, né? E até ele, mais o cunhado dele, o Júlio Soares, né? E continuou. Mas chegou um ponto que ele teve de parar, porque de governador ele passa a ser presidente da República.
Juscelino costumava dizer que o Brasil passou a ser adulto depois da criação de Brasília. Então Brasília, veja bem, tudo no Brasil era feito no litoral. O resto ninguém queria saber. E o Juscelino teve a coragem, que nós conhecemos o caso do primeiro comício que ele faz, né, em Jataí. Ele então, o Tupiniquim pergunta a ele se ele ia manter a Constituição. Então, o que estava na Constituição, a Constituição de Brasília. E ele disse, então, que iria, e acabou construindo Brasília. Então, Brasília, hoje, se você fizer em torno de Brasília, nós já devemos ter mais ou menos, até mais, uns 30 a 40 milhões de brasileiros que passaram ali em torno de Brasília. Hoje, Brasília, que Belo Horizonte era geralmente a terceira capital, hoje já é Brasília. Brasília hoje passa Belo Horizonte, né? E se nós olharmos Brasília com as cidades satélites, aumenta mais ainda, né? Então, hoje Brasília é a mudança que o Juscelino fez, a nova administração feita por Juscelino. O Juscelino, quando ele sonhava, e os sonhos dele se realizaram. Era impressionante. E ele então, veja você, em Brasília, sabe quantas vezes ele foi a Brasília? Na construção de Brasília, ele esteve lá quase 250 vezes. Inclusive, eu, em ocasião, umas 2 ou 3 vezes, eu fui chamado para iluminar o aeroporto. Ele chegava lá muitas vezes 1 hora, 2 horas da manhã, e nós tínhamos de iluminar com o farol dos carros, dos jipes da caminhonete. A minha caminhonete, que eu tinha uma caminhonete, ajudava também a iluminar para que o DC-3 descia. Porque no início foi DC-3, depois foi o Vai, né? Mas o Juscelino descia ali, chovendo, ele põe uma capa de chuva e já descia com o doutor Israel para as obras. E ia em obra de obra. Tem uma que ele, o Caluri conta isso, que ele tinha um operário batendo no martelo, batendo no prego, e ele chegou atrás e bateu e falou assim, como é que é, vai ou não vai? Quando ele olhou, viu que era o Juscelino, falou, vai, senhor! Então Brasília era assim. Quando eu cheguei em Brasília, em 1958, eu costumo dizer que Brasília, para mim, começou em 1959, porque 58 foi um ano eleitoral. E as verbas que iam para Brasília, todas elas ficaram presas. E a partir de 59 que começaram em Brasília. E nós dizíamos, muitas vezes perguntava, quando faltava 6 meses para a inauguração, nos perguntava quantos meses, né? Nós dizíamos, dos 8. Eram 6 de dia, 6 de noite e 6 de entusiasmo. Em Brasília foi assim. Juscelino Kubitschek é o homem, sente Minas das pateias do sertão. Juscelino é o homem, que além de patriota é nosso irmão. Brasil, vamos para as urnas, povo democrata, gente varonil. Juscelino, para presidente do Brasil, Em 1996, eu resolvi, né, reabrir o caso da morte do JK. Porque eu, que convivi com o Juscelino, escutei ele várias vezes dizendo, estão querendo me matar, mas ainda não me mataram não. Inclusive, no dia 7 de agosto de 1976, 15 dias antes da morte dele, correu um boato muito bem colocado que ele tinha morrido num acidente de carro. Então, eu, por exemplo, eu queria ir a Brasília para estar com ele,
Mas acabei não indo e ficando em casa. Quando eu recebo um telefonema do saudoso colunista Wilson Frade, me perguntando se eu sabia alguma notícia do Juscelino. Eu acabo de receber uma notícia aqui que o Juscelino morreu num acidente de carro. Eu então liguei para meu filho, Marco Antônio, em Brasília, e pedi que ele fosse até a fazenda para saber a notícia. Quando foi 8h da noite, o Marco ligava para mim, dizendo: ó pai, aqui corre um boato também que ele morreu, mas ele está vivo. Ele está na fazenda, ele está vivo. Pois bem, nessa noite, morre um grande amigo dele, o Geraldo Vasconcelos, que toda vez que ele vinha a Belo Horizonte, a gente ia para casa do Geraldo, e lá o Dilemano Reis do violão, o Genaro Cruz na sanfona, né, no acordeon. E ele então liga para mim que ele queria vir ao enterro do Geraldo. Era dia dos pais, eu estava almoçando com meu pai, quando eu recebo o telefonema para apanhar no aeroporto. Quando eu vou apanhar no aeroporto, como eu fazia, peguei a pasta dele, falei: ô presidente, o senhor ontem nos deu um susto, né? Ele olhou para mim e falou assim: estão querendo me matar, mas ainda não me mataram não. Então, depois da morte dele, eu raciocinei. Quando eu reabri o caso, muita gente dizia: pô, esse tal de Serafim quer aparecer, esse tal de Serafim não sei o quê. E hoje eu tenho certeza absoluta que mataram o Juscelino. Os 11 de 64, porque é uma coincidência muito grande. Em três grandes líderes morreram em menos de um ano. Em 272 dias morreu Juscelino, morreu Jango, morreu Lacerda. Juscelino morreu em agosto, Jango morreu em dezembro e Lacerda morreu em maio ou abril de 1977. Então é muita coincidência. E todos eles, o filho do Jango diz que o pai foi envenenado, o caso do Lacerda é muito esquisito também, e o de JK, que até hoje. Eu, por exemplo, tenho tranquilidade e falo abertamente. O ônibus jamais bateu no carro do JK. Jamais. Eu mandei fazer exumação do corpo do Geraldo, que era o motorista, Geraldo Ribeiro, e foi encontrado o metal no crânio do Geraldo. Eu deixo isso de lado, porque hoje eu sigo mais o que o Carlos Heitor Coni conta. O Carlos Heitor Coni era repórter da Manchete, e ele então vai fazer uma matéria sobre a morte do Juscelino e vai para o local. Então ele vai até uma fazenda, um hotel fazenda, onde Juscelino parou, e ali ficou mais ou menos uns 40, 50 minutos. Então, consta que esse carro do Juscelino foi mexido, mexeram no carro lá. Não sei se colocaram uma bomba, não sei se cortaram o óleo que vai para o freio, enfim. Tanto que o carro anda 2 km, certinho, e entra para a esquerda. Então o Ivo Patarra, que é um jornalista de São Paulo, fez uma pesquisa em várias oficinas de Opala, e chegando à seguinte conclusão: que o Opala, se corta aquele óleo que vai para o freio, ele anda 2 km e entra para a esquerda. Foi o que aconteceu com o carro do JK. Porque o ônibus para dar socorro ao motorista do caminhão. Inclusive o motorista do ônibus vai ajudar a tirar o motorista do caminhão. Ele para ali durante uns 20 e poucos minutos. Depois ele continua a viagem, o ônibus continua a viagem, o 3148 continua a viagem da Cometa, e para na polícia, a primeira polícia rodoviária, ele para avisar a polícia rodoviária que tinha acontecido um acidente. Ora, se ele tivesse batido no carro, ele ia parar para avisar, ele estava indo embora, né? Vai, deixa o ônibus lá na garagem, leva para a garagem. Esse ônibus é examinado
pelo elemento lá da cometa, não vê nada de anormal no ônibus. Esse ônibus volta de madrugada para São Paulo, e o Josias, que era o motorista do ônibus, que acabou sendo preso, né, passa a ser o motorista. Aí eles prendem o ônibus 3148 em São Paulo e o Josias. Tanto que o Josias saiu 7-0. Tentaram colocar Josias na cadeia, não conseguiram provar. E o processo é uma farsa, cheio de erros. Eles mandam fazer o exame da tinta do ônibus e do Opala, levam na mão. Nunca isso aconteceu, quanto mais sendo o acidente ou a morte de um ex-presidente da República. E acontece o seguinte: aonde eles mandam fazer o exame da tinta, o analista-chefe não assina. Por isso, o juiz não aceita o processo. Definir o Juscelino é muito difícil. Aquilo que eu disse, como o Coronel Afonso costumava dizer, o JK não era desse planeta, ele era de outro mundo. Mas eu vejo o JK como uma pessoa sentimental, emotiva, boa, muito carinhoso. Por exemplo, eu vi o JK chorar umas 2 ou 3 vezes. Chorar. Quando a mãe dele morre, Dona Júlia, eu estava com ele na casa do Dr. Júlio Soares, assistindo a TV Itacolomi, Mineiros contra Mineiros, onde Diamantina estava com Divinópolis. E nós ali torcendo por Diamantina, né? Quando dessa enfermeira que cuidava da mãe dele, para dizer que a mãe tinha sentido mal, quando ele sobe correndo, sobe a escada, quando chega, foi um infarto, Dona Júlia morreu, né? Ele então ajoelha ali, abraça com a mãe, ninguém conseguia tirar ele, e ali ficou mais de 20 minutos, chorou, né? Porque ele tinha um amor à mãe, porque a mãe foi a mãe e pai ao mesmo tempo, né? Então ele tinha uma gratidão muito grande pela Dona Júlia, e chorou como uma criança, né? Ali abraçado ao corpo da mãe. E o JK era uma figura, né? Era um homem totalmente diferente. Era como o Coronel Afonso dizia mesmo. Não era desse planeta, era de outro planeta.